Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o nosso A Hora do Esporte. Você, em qualquer horário, acompanhando a gente aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, falar de esporte, falar de várias modalidades, sempre com grandes personagens, aqui direto dos estúdios Arque, em São Caetano do Sul. E eu, Luciano Luiz, hoje com um convidado, olha, muito especial para falar de uma maneira macro, falar de esporte, falar de iniciação, falar de alto rendimento, falar de gestão e dar exemplos aí para vocês que nos acompanham, para vocês que gostam do esporte. Estamos recebendo Mauro Chequim, secretário de esportes da cidade de São Caetano do Sul. Falar do currículo do nosso convidado de hoje, olha, é até redundante. Eu vou resumir para vocês. Mais de 50 anos, estou falando mais, né? Mais de 5. E funcionário da prefeitura são 49. Ih, bati na trave. Então, quase 50 anos de serviços prestados à prefeitura de São Caetano do Sul. Ao esporte, aí passa de 50 anos de serviços prestados nas mais diversas modalidades e nos últimos anos tem emprestado aí todo o seu talento na condução da Secretaria de Esportes. Mauro, obrigado, mais uma vez bater um papo contigo, falar daquilo que nós amamos, né? Que é o esporte, desde a sua formação, do seu processo lúdico até o alto rendimento competitivo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de alguma coisa que a gente é apaixonado e vive por isso e vive para isso, né? Que é o esporte nosso. A gente já tem uma longa carreira aí, já estamos quase pensando numa aposentadoria, mas vamos continuar um pouco mais ainda trabalhando em prol do esporte, não só de São Caetano, principalmente São Caetano, mas do estado e do país. Mauro, que já esteve com a gente aqui no programa Hora do Esporte, agora nesse novo formato também tinha que vir fazer parte também para dividir informações. E o esporte nos requer sempre uma atualização. Por exemplo, a última vez que conversamos, você não tinha voltado a conquistar os Jogos Regionais. Depois de 11 anos, São Caetano conquistou, né, o evento que aconteceu há alguns meses em São Bernardo do Campo. E o ano passado a gente conversou, você disse, esse ano é de reestruturação, captar, entender o que está acontecendo em cada modalidade, conversar com cada administrador, com treinadores, mas o ano que vem coisa grande. Caramba, profetizou e não só profetizou, né? Trabalhou para isso, né? Exatamente. Os jogos, ser campeão de jogos regionais, jogos abertos, é um trabalho que você tem que realizar de coletivo, né? Todas as modalidades têm que trabalhar para um objetivo que é a conquista dos jogos regionais. E você, felizmente ou infelizmente, tem que investir em todas as modalidades. Senão você não consegue chegar lá, porque os demais investem nessas modalidades. Então, por exemplo, tem uma modalidade que eu sou contra e tudo, mas é o biribol, que é uma modalidade que nasceu em Birigui e tal, e por isso do nome biribol, que é um voleibol que se joga na piscina, que se você não tiver, você já sai perdendo aí 9 pontos. Nós fomos vice-campeões, perdemos só para Santos, então nós ganhamos 7 pontos. Então esse pegar um esporte aqui, pegar um esporte ali, trabalhar com isso que é o importante. É a coisa da gestão, né? Exatamente. Porque aí, assim, você tem que esquecer, na verdade, algumas modalidades que pelo seu conhecimento, você tem excelência, mas abraçar o macro, colocar aquela planilha em cima da mesa e falar, esse aqui a gente tem? Não tem? Então, onde a gente pode somar com ele? Imagino que deve ser um jogo, ali já começa o game, né? Exatamente. Na nossa estruturação para ser campeão, são 42 modalidades, não modalidades individuais, mas conta os femininos e o masculino. Então, são 42 participações, vamos por assim dizer. Chances de medalha. Exatamente. Então, quer dizer, você tem que estar com esse macro todo posto. Se você deixar de 4 a 5 modalidades, você não consegue. O ano passado, nós não fomos em 7 e ficamos em terceiro. Esse ano, nós já fomos em todas e fomos campeões. Então, é isso que a gente tem que fazer. Sem contar que ele é um classificatório para os jogos abertos. Você tem que ficar entre os 2 primeiros para ir para os jogos abertos. Então, isso é muito importante para nós. E aí vem aquele povo que gosta de falar e tudo. Mas não é gente de São Caetano. Não, é gente de São Caetano. O biribol realmente não é de São Caetano.
mas hoje você vê em todas as modalidades, voleibol, basquete, naturalizando pessoas de fora para que podemos contar nas nossas seleções. Então, não adianta. O esporte de rendimento, por isso que ele chama rendimento. Pergunta se o torcedor do Palmeiras está chateado que o técnico não é brasileiro. Pergunta se eles estão chateados. Porque o técnico não é brasileiro, eu não quero mais. Então, se tiver capacidade e respeito à cidade ou ao clube, né, à instituição, acho que não tem problema nenhum. Sem dúvida. E uma coisa que você buscou ali é capitalizar também dentro de um recurso que há um limite, né? Porque a gente não pode esquecer disso. Você, quando se fala de investir em modalidades, você tem um teto. Sem dúvida, a gente tem um gasto que a gente precisa procurar saber o que nós vamos gastar, o que nós vamos fazer, para que a gente possa ter esse resultado. Então, e você tem que investir em tudo, inclusive no esporte de base, até esse alto rendimento. Só que a prefeitura tem um limite para isso. Então, nós temos que procurar ajuda até da comunidade para investir. E a comunidade tem entendido isso, que ela tem investido nas equipes menores. Nós vemos muitas associações de pais ajudando e tudo, e é isso que a prefeitura precisa. Ele também precisa investir no filho dele para que amanhã esse filho possa ganhar alguma coisa. Isso é normal. E a iniciativa privada também, por isso que eu sempre bato nessa tecla, que a iniciativa privada tem que abraçar, tem que chegar. O poder público. Eu acho que o poder público ele tem que ter um limitador mesmo, até por justiça. Ele tem outras prioridades, como segurança, como educação, saúde. O esporte é muito importante, mas ele é mais uma coisa importante. Agora, o alto rendimento, quando você entra em inúmeras atividades, as empresas, afinal de contas, é meio óbvio, né? A empresa ela só conquista notoriedade financeiramente porque alguém consumiu os seus produtos. E esse alguém está onde? Está na sociedade. Então ele tem que devolver um pouco para a sociedade também, né, mano? Exatamente. E esse tipo de incentivo é que ajuda a própria empresa a crescer. Você vê aí o tempo da Parmalat, o quanto a Parmalat vendeu de leite, de todos os seus derivados e tudo, e assim por diante. Você vê a Crefisa, como ela está devolvendo para a sociedade, muito bem devolvido. Sim. Então, é por isso que ela tem... Você falou de 42 modalidades, né, da disputa, mas hoje a cidade... ela oferece também bem próximo a isso de modalidades, independente de competição ou não, né? Sim, sem dúvida. Hoje só nós não temos aqui duas coisas. Uma piscina de bilibol, né? Que eu não acho que nos faz falta, não acho mesmo. Porque se precisa, se aparecer aí um grupo de moradores sólido, né? Exato. Eu acho que é algo que está aberto, né? Exatamente. E é uma cancha de malha que nós tínhamos lá no CISI, mas como nós vamos na construção do parque, nós perdemos, mas isso nós já estamos atrás de recuperar essa cancha de malha para que a gente tenha o desenvolvimento de todas as modalidades. Legal, legal. E tudo é oferecido de uma forma gratuita, né? Isso que a gente sempre bate através do PEC. E um fator interessante, a gente conversou com o Marcelo Todaro do Taekwondo há um tempo atrás, e ele falava o seguinte... isso, imagino que para você deve dar muito orgulho, que os atletas que estão competindo até internacionalmente e que estão disputando o nível nacional, na ginástica também é assim. A gente tem um exemplo máximo do Arthur Zanetti, que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, saíram do PEC. Então entraram ali crianças que não eram atletas, eram crianças iniciando uma atividade. Esse, eu acho que talvez... seja o grande troféu da cidade, né? Sim, o grande troféu é um grande legado. Você vê, o Arthur começou fazendo ginástica quando a gente estava na secretaria à época, e hoje ele está com 32 anos e nunca saiu de São Caetano. Ele começou com 7 anos de idade, está aí há 25 anos fazendo ginástica em São Caetano. Ontem, inclusive, a equipe de ginástica artística de São Caetano conquistou o Campeonato Brasileiro, enfrentando Pinheiros, Flamengo. Legal. E várias Minas Tênis Clube, Náutico União do Rio Grande do Sul. Então nós somos campeão brasileiro aí já pela 8ª ou 9ª vez.
Então tem muita falácia, né, aqui na cidade de que assim, o esporte não é conduzido de uma maneira correta ou não. Você vê, a gente tem grandes campeonatos de futebol amador da cidade. Nós participamos de todas as competições pelas federações e tudo. Então não é bem assim. Mauro, uma coisa que eu bato na tecla, acho que para minha vida, é que a gente sempre tem que evoluir. Sempre a gente tem que almejar algo maior. Isso é louvável. O grande problema é quando as pessoas usam de injustiças para poder pleitear isso. Quando as pessoas vão denegrir, para que eu seja um profissional competente, eu preciso falar mal do outro jornalista que também faz um trabalho. Essa doença da humanidade, porque, enfim, não é uma exclusividade de São Caetano, né? Eu acho que você se depara, mas talvez esses mais de 50 anos no esporte também te deu casca para, por mais que imagino que te incomode, mas já te deu casca, né? Porque você entender assim, gente, o trabalho tá fluindo, as coisas estão aí acontecendo, né? Não dá mais para sofrer como você acha que sofria antes, né? Não, isso é verdade. Por exemplo, né? Todo secretário que entra na secretaria, ele fala assim, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou fazer melhor, eu vou não sei o quê. Eu acho que não é assim, ele vai fazer diferente. Todo secretário tá lá imbuído de fazer o melhor para ele, do que ele pensa, do que ele imagina. Você pode divergir de pontos de vista, de alto rendimento, de investimento na base, etc, etc. Mas só que o que te dá uma perspectiva de trabalho, você tem que ter as duas pontas. Quais são as duas pontas? Hoje o PEC, que é o trabalho de iniciação nosso, que é forte, e você tem que ter o outro lado da ponta, que por incrível que pareça, é a terceira idade. E hoje nós temos a terceira idade, que nós tivemos um Jotisque aí há 2 meses atrás, que é os Jogos da Terceira Idade, que nós fomos campeões. Aí nesse meio está o alto rendimento. Por que esse alto rendimento está no meio? Primeiro, porque ele tem que servir de espelho para as crianças do PEC. E tem que cuidar dos que já se aposentaram do esporte quando ele ficar idoso. Então tem que continuar a que essa pessoa invista nela e traga mais benefícios. Um dia de esporte é um dia a menos no hospital, é um dia a menos de você participar de demência, de qualquer coisa do gênero. Então, o esporte, ele é sacrificante, ele não é fácil. Quando você chega nesse alto rendimento, que eu chamo até de altíssimo rendimento, você tem algumas lesões e você tem que participar dessas lesões e tudo. Mas, gente, o quanto é importante ganhar? Você, quando faz uma grande entrevista, quando você faz uma conquista, qualquer conquista que seja, você está ganhando. Não, é uma coisa maravilhosa. Recentemente, né? Não precisa ir muito longe. Eu cobri a Copa do Mundo, aí todo mundo, mas o Brasil perdeu, você tá triste. Eu falei, cara, eu tô no maior evento do planeta. Exatamente. Eu não posso me dar o dinheiro. Lógico que eu queria que o Brasil fosse campeão, eu queria acompanhar o Brasil até o final. Mas o meu trabalho, a minha função não era botar a bola pra dentro. A minha função era registrar o evento. Exato. Aquilo ali eu tava registrando, né? E aí, para você, jornalista e tudo, a sua conquista foi ir para a Copa. Estar presente. Conseguir investimento, conseguir tudo, e você estar na Copa. E você conseguiu isso. Isso foi ruim para você? Foi péssimo, né? Foi mal. Você ficou chorando, você sofreu muito. Imagina, todo mundo gosta de ganhar. Com todo respeito ao Barão de Coubertin, que o importante é competir. Olha, como já dizia a grande tenista Seminova, quem gosta de só competir é porque nunca ganhou na vida. Não sabe o gostinho. Não sabe o gosto de vencer. Então, quer dizer, a vitória é sempre importante. E a derrota também te traz aprendizados. É isso que nós temos que ver. Então, tudo na vida, você tem a vitória, que te traz grandes méritos, mas você tem a derrota, que vai ter um ensinamento. Antes de eu chegar a ser 14 anos campeões seguidos dos Jogos Abertos do Interior, eu fui 30 perdedor. Isso que me trouxe uma bagagem, me trouxe um aprendizado. E tivemos, às épocas, prefeitos que nos ajudaram e entenderam que isso era importante e investiram nisso tudo.
Você está citando esse exemplo, né, do olhar o copo meio cheio ao invés do meio vazio, e até já chegando na realidade de São Caetano, tem um exemplo muito claro, e eu comento isso com algumas pessoas, às vezes enfrento uma resistência, porque todo mundo, você vive num mundo muito azul e tal. Porque, por exemplo, hoje, alguns campos, por exemplo, o campo do Tamoio, o clube do Tamoio deixou de existir. Mas, por outro lado, há um investimento também da prefeitura numa requalificação dos espaços, e até algo que a gente pode falar, né, que inclusive o prefeito colocou como um projeto mesmo, né, que é o Proclubes, não é só uma ação ali isolada, é um projeto de uma requalificação de espaços públicos que estavam, não vou dizer sucateados, mas estavam sem uma digna manutenção, dada a grandiosidade que a cidade tem no esporte, há muitos anos, há décadas, podemos dizer. Então, assim, tem esse outro lado também de espaços com nível melhor. Então, às vezes, é melhor você ter menos espaços numa condição muito mais agradável do que mais espaços onde você não pode receber e comportar também alguns eventos, né? Não, exatamente. Você vê a visão do nosso atual prefeito José Aurico. É uma visão futurista, é uma visão maravilhosa. Essa ideia de construir um parque que será o maior da região do ABC, tá certo? Com mais de 3 quilômetros de área de lazer, onde vão estar contemplados os esportes, onde vai estar contemplado a cultura, onde vai estar contemplado tudo. Então, quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa. Mas nós perdemos o campo do Abreve e tudo, mas nós perdemos o campo do Abreve, que, com todo respeito ao futebol, ele abarca algumas pessoas, um número restrito da população, para ganhar um parque que nós vamos ter milhões de pessoas ali. Sim. Isso sem dúvida nenhuma. Não tem por que não achar que isso não vai acontecer. Porque isso vai acontecer. Então, sabe, nós temos que ter essa visão do novo, da nova estrutura, da nova verdade, da nova inteligência, tudo do novo. E é o que a gente está tendo hoje através do prefeito José Aurico, e a gente está só sendo comandado e estimulado para que a gente trabalhe junto com ele e vá pelas ideias dele. Ô Mauro, depois você saiu da gestão municipal, na verdade não saiu, né? Você sempre esteve muito presente, mas se afastou um pouco ali daquela condução mais direta, inclusive esteve no âmbito nacional, estadual, com absoluto protagonismo, né? Com atletismo, enfim, com outras modalidades. Nessa volta, que você viu como, por exemplo, a maior dificuldade ou o maior desafio diante daquele cenário que até você falava comigo no ano passado, assim, a gente precisa entender tudo como está para poder tomar, né, as mudanças que deram o resultado agora, a conquista dos Jogos Regionais, mas foram os principais desafios naquele momento? O que você viu ali que, poxa... O nosso antecessor era de uma linha política, não digo política, mas uma linha de consciência diferente. Então, ele achava que tinha que ser tudo só na base. E não adianta, você não vai acontecer na base. Você é um jornalista. Fala para mim, a equipe pré-mirim de São Caetano vai ser campeão. É notícia? É notícia, mas é uma notícia pequenininha. A GA foi campeã brasileira ontem. Qual é mais notícia? É muito mais notícia. Então, quer dizer, não adianta. O esporte de alto rendimento só vai te trazer evidência e só vai te trazer... E aquela criancinha também que foi campeã, ela só vai ser campeã se ela tiver um espelho. Exatamente. Como você disse, né? Porque senão ela não tem motivação. Por que eu vou fazer ginástica? Por que eu vou fazer qualquer modalidade, sabe? Então, é isso que a gente tem que ter em ponto de chegada. Aquilo que eu já falei, nós temos que ter as 3 bases bem sólidas, que é a iniciação, o rendimento e a terceira idade. Aí é que você consegue fechar o ciclo esportivo. Então, por exemplo, nós tivemos que detectar isso como estava, achar o esporte de alto rendimento, a que nível ele estava, para que a gente pudesse fazer uma reestruturação ou fazer um melhor daquilo que eu falei anteriormente, da minha opinião. Eu tenho certeza que o meu antecessor, ou os meus antecessores que por lá passaram, eles procuraram fazer o melhor que eles achavam dentro de uma filosofia deles. Eu acho válido, aplaudo. Mas a minha filosofia é essa um tanto diferenciada.
Então, a gente ter um esporte de alto rendimento a qualquer custo. E um torcendo pelo outro a qualquer custo. Esse que é o mais importante. Essas diferenças de orçamento, de incentivo, elas têm que parar depois da reunião, né? Não dá para ela ir pro ginásio, pro espaço público. Isso é algo que incomoda realmente. Não, né? isso sim. Isso com certeza é uma coisa difícil. Porque é muito importante para a gente chegar e a gente, quando mostra para os atletas, a gente mostra exatamente isso. Ó, eu tenho este valor para te pagar. Oh, mas eu queria mais. Não tenho mais. Vamos junto, que amanhã a gente sendo campeão, se São Caetano não conseguir te dar o mérito que você teve, vai ter outro lugar que vai te dar o mérito e você vai sair daqui e ganhar mais. Então, o investimento, o budget de investimento é o mesmo. Sim. Só que você trabalha de formas diferentes para conquistar os talentos. Você tem um número hoje de quantos atletas, se a gente for considerar, por exemplo, alto rendimento e iniciação e também terceira idade, a gente tem em São Caetano? Tenho. Por exemplo, o alto rendimento, nós estamos aí em 575, que foram os que foram para os jogos regionais. No campo do PEC, aí não vai só quem busca de escolinhas e tudo, é quem participa do PEC, quem faz uma atividade maior na cidade. São 6.700 e alguma coisa. E na terceira idade, são 850. Quer dizer, a gente passa de 8 mil... Passa. 8 mil pessoas. Você está falando de uma cidade de 150 mil habitantes, né? Sendo que muitos ainda dormem na cidade. A gente sabe que a gente tem uma cidade dormitória, uma realidade, né? Talvez de 15 anos para cá, ela tenha se tornado pela proximidade, pelas condições que são oferecidas, mas é um número satisfatório, né? De pessoas nas mais diversas modalidades. Eu considero um bom número, mesmo porque hoje em dia não é como era no nosso tempo. Eu sou bem mais velho, então assim, nós não tínhamos videogame, nós não tínhamos às vezes concorrência, né? Nem televisão. O que nós tínhamos? Era uma rua de terra. Hoje São Caetano é toda asfaltada, então nós tínhamos campinhos de futebol que a gente punha a sandália havaiana lá para jogar bola e assim por diante. Ô Mauro, vamos calcular, de 8 a 9 mil pessoas quase praticando nos projetos, né, que são capitaneados pela prefeitura. Aí a gente tem as escolinhas, né, que eu vejo as escolinhas de futsal, particulares dos clubes, a gente tem as diversas academias. A gente tem academias específicas, né? Porque a gente tem o trabalho do judô, a gente tem o trabalho de várias lutas, mas a gente também tem academias particulares. Você acha que se a gente pensar, a gente tem assim, pelo menos, talvez o dobro, passando de 15 mil pessoas praticando esporte nessa cidade, que é uma cidade muito pequena, de 15 quilômetros quadrados? Eu tenho certeza disso. Nós temos mais de 1.000 participantes por quilômetro quadrado. Nós temos mais de 15 mil participantes do esporte, do lazer, do evento esportivo, tendo em vista a cidade de São Caetano. Nós temos isso com certeza. Só para você ter uma ideia, no futebol de salão, nós temos, a prefeitura tem, sem custo, 8 escolinhas de futebol de salão lotadas, tá certo? E aí nós temos mais 10 escolinhas pagas por pessoas que nos clubes que tem professores que investem e tudo, e a população às vezes prefere pagar para ter esse desenvolvimento, esse serviço de futebol de salão. E aí nós vamos para o campo também, que tem todo esse aparato igual. Não, isso aí é um absurdo, né? Eu acho que... Porque quando a gente vê resultados, né? E você fala assim, São Caetano, eu viajo bastante, aí, lá em São Caetano é a cidade do esporte, né? E eu, sempre muito orgulhoso, falo, sim, é a cidade do esporte. Mas não é a cidade do esporte, não ganhou esse título. Esse título, ele é conquistado a cada ação, a cada acordar de um professor que fala, eu vou dar minha aula de natação, eu vou dar minha aula de judô, eu vou dar minha aula de ginástica, né? Eu vou acompanhar as pessoas da terceira idade no voleibol, na bote.
eu vejo que é uma soma de ações, e aí eu acho que a sua dificuldade é de capitanear isso e gerir, né, egos, investimentos, sonhos, frustrações, mas é uma excelência que essa cidade tem e talvez para manter isso vivo deve ser até muito mais difícil do que alcançar, né? Não, eu sempre falo, você chegar no topo, no teto, é fácil. Você se manter lá é que é difícil. Você sabe disso. Você é um grande jornalista. Quando você era um foca, tudo que você fazia era um bem e tal. Hoje você tem uma certa notoriedade e que se você se manter nessa notoriedade, você precisa estudar mais, você precisa fazer tudo mais. Então, quer dizer, é isso. Você se manter no topo é uma coisa muito difícil. E nós aqui em São Caetano temos isso. Só para vocês terem uma ideia. Nós, com o pessoal da Bocha lá, a gente viu de fazer uma escolinha de bocha. Muito legal. Aí eu falei assim, só vai ter velho aqui e tal, não sei o que lá. Por incrível que pareça, nós temos mais de 30 jovens entre 15 e 18 anos fazendo bocha. O que você pensa que alguém poderia querer fazer bocha? É um universo muito particular. Mas é uma coisa assim, que o pessoal, ele quer fazer o esporte. E a bocha é um dos esportes mais inteligentes que tem. Não é sei lá e só rodar a bolinha. É uma modalidade... Eu conheço particularmente porque meu compadre, né, o padrinho do meu filho, é atleta de bote. Até há alguns anos já foi atleta de São Caetano. Hoje ele joga pelo, acho que o Meninos lá de São Bernardo. Mas é um atleta profissional, ele é de Santos, foi atleta do Palmeiras, enfim, ele já tem uma carreira de uns 20 anos na bocha, porque é uma profissão, assim, e é algo que você fala, pô, não é possível, não, ele tem salário, ele treina 2 vezes por semana, então assim, é uma coisa que... As pessoas acham que são os velhinhos ali. Não, Não, torcida, né? Lógico que há um respeito ali quando tem jogos, já pude acompanhar algumas competições, mas tem provocações, tem tudo, né? Tem tudo, não. É tudo feito de uma maneira normal. Mas hoje você vê jovens querendo fazer esse tipo de atividade, esse tipo de coisa. Então, tirando a concorrência eletrônica de lado, que hoje a gente sofre muito. Que não tem como a gente chorar, exatamente, porque é a realidade, né? Então, mas São Caetano, né? São Caetano ganhou o título aí, ganhou o título, não que alguém o deu, mas ganhou o título. Conquistou, né? Conquistou o título da cidade do esporte, por quê? Nós não podemos esquecer do nosso Azulão, que foi na esteira, ele que abriu as nossas portas para que a gente fosse. Se a gente não tivesse sido vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, nós não conseguiríamos ter esse avanço. Que era o espelho que você citou, né? Exatamente. Hoje, na minha visão, o futebol se mantém ainda por causa do passado. Sim. Porque se você for ver hoje, nossa, nós estamos aí derrubados. Parece que agora tem novos investimentos, sim, novos investidores. Parece que nós vamos voltar... Com a esperança, né? Voltar a ter um trabalho forte dentro do nosso futebol. E é importante também. Sim. E ele tem que trabalhar em parceria, gente, com a prefeitura e com os mais órgãos independentes aí. Eu confesso que às vezes eu vejo com uma tristeza danada, todos sabem, né, que eu também trabalho e presto serviço pro São Caetano, mas quando eu vejo garotada e falar assim, pô, porque eu vou jogar em outra cidade, eu vou jogar fora, porque eu não quero jogar no São Caetano, pô, confesso que me dá uma tristeza, porque eu tenho aquele São Caetano competitivo, aquele São Caetano que dava orgulho, aquele São Caetano que... Vitorioso, né? Que enchia o Anacleto. E eu acho que a vida são ciclos, né? Acho que a gente tá vivendo um ciclo, mas há uma esperança muito sólida, ainda bem, nessa nova gestão, né? De ter uma reviravolta que eu acho que ganha todo mundo, né? Ganha... Sem dúvida. E eu tenho reparado também, a cidade tem se reaproximado do Azulão, né? Mas é verdade, porque... E agora... O que vai aparecer de gente querendo jogar futebol com esse salário do Neymar de 2 milhões ao dia... Isso aí... Você acha que você não... eu vou querer ser um Neymar. Poucos conseguirão.
muito, muito, muito poucos conseguirão, porque isso aí é a mesma coisa que ganhar na Mega Sena. Mas isso vai dar um incentivo para o pai, para o garoto, para todo mundo, para que ele parta para o futebol. E nós vamos ter grandes revelações, nós vamos ver isso. É o que a gente espera muito. Ô Mauro, a gente tinha falado, né, dos parques, né? Você tinha citado a gestão do prefeito e de buscar esses espaços públicos. Mas eu acho que isso, além do lazer, além da saúde mental, também vai gerar um crescimento de atividades esportivas, de novas modalidades, de espaço também, até para os próprios atletas de outras modalidades praticarem ali dentro desses espaços. Não é uma coisa só lazer, como alguns querem conceituar, né? Não, longe disso. Por exemplo, no novo parque lá que está sendo construído na Presidente Kennedy, nós vamos ter lá 2 pistas, uma de street e uma de parque, né? De skate, que hoje é uma modalidade que está aí olímpica, crescente, né? Olímpica e crescente. Nós com atletas aí de ponta participando de campeonatos mundiais, Olimpíadas. Então, quer dizer, nós vamos ter 2 pistas oficiais aí. Talvez nós possamos conseguir trazer eventos brasileiros, estaduais, para dentro desse parque que o pessoal vai poder ver, qualificar mais. Então, quer dizer, é o que eu falei, dentro desse espaço vai ter esporte, vai ter lazer, vai ter cultura, vai ter uma série de coisas importantes. E por isso que a gente vê que um parque nessa magnitude, dessa forma que vai ser feita, ele é importante, porque nós não podemos esquecer que qualquer esporte, ele nasce do lazer. Eu tô lá, vou jogar uma bolinha, que nem eu falei, de meia, o gol que era o chinelo, com a sandália havaiana. Pô, mas nasceu jogador de futebol, nasceu uma série de coisas. Então é isso que nós precisamos ter em mente, que isso aí vai ser benéfico para todo mundo. E dentro dos benefícios, além do esporte, que é a sua pasta, mas a qualidade de vida. São Caetano hoje é a cidade, também conquistou isso, não ganhou nada, melhor cidade do país para se viver na terceira idade. Pelos serviços de saúde e pelos serviços de lazer e pela qualidade de vida em um âmbito geral. Muito dessa qualidade de vida também se dá pela atividade esportiva desde a sua formação. Essa criança que iniciou no PEC com 5 anos lá na GA e começou, aí de repente saiu da GA em determinado momento e foi nadar. Aí depois, em determinado momento, ela foi estudar engenharia e se tornou um grande engenheiro. Vai ser um engenheiro muito melhor e vai ser uma pessoa muito melhor, um pai de família muito melhor, por conta daquela formação de valores dentro do esporte, por conta daquela disciplina que o esporte dá desde pequeno. Isso também constrói uma cidade, né? Sem dúvida. Então, esses parques, tanto do Tamoio, que é aqui perto do estúdio, como o Parque da Presidente Kennedy, eles vão trazer de volta... não digo que nessa conotação, porque isso já passou, mas eles vão trazer de volta a bola de meia com o chinelo de gol. Por quê? Porque ele vai ter um local onde a criança, com segurança, com tudo, possa fazer uma atividade física, possa correr, saltar. Nós somos professores, nós sabemos que essas qualidades físicas básicas de uma criança é correr, saltar, pular, carregar. Então, isso tudo é uma coisa que hoje em dia se faz muito pouco. Você não brinca mais de mãe da rua, do jogo de taco. No entanto que a gente pôs o jogo de taco nos jogos escolares, a queimada a gente pôs nos jogos escolares, para ver se a gente traz isso de volta para o cerne da sociedade. Legal. Se for de jogos escolares, agora já tá para começar, né? Começa agora, dia 1º de setembro. Não tem pausa. Eu vi que sai uma competição. Primeiro, o alto rendimento é Brasil e mundo o tempo inteiro viajando e a base também não para, né? Essa coisa Nós vamos aí ter os jogos escolares com 32 escolas participando, com adesão das escolas não só municipais, como das escolas estaduais e das escolas particulares, trazendo, porque nós fizemos isso.
o jogo da bola da sandália, nós fizemos golzinho. Nós temos um golzinho que jogam só legal. 4 contra 4 até 9 anos de idade, sem goleiro, sem nada, é o golzinho. Então nós fomos resgatar todas essas atividades que as crianças tinham para que nós pudéssemos fazer isso crescer. Ô Mauro, com a sua experiência no esporte, eu queria uma opinião sua muito específica. Como é que você tem visto aí a evolução do futebol feminino nos últimos anos? Eu acho que... Inclusive com o São Caetano, que voltou também, mais uma assinatura sua, né? Que voltou o futebol feminino na cidade, né? E fomos terceiro colocado nos Jogos Regionais. Eu acho mas que ainda está engatinhando. As meninas precisam ter assim uma noção de que quem começa é o desbravador. Você, para fazer uma estrada, você precisa daqueles matutos que faziam uma picada. Essas meninas do futebol, eu vejo assim, elas estão construindo uma estrada. Então, elas têm que fazerem a picada. É duro, é trabalhoso, não é fácil, mas alguém tem que fazer o serviço. Então, elas, no começo, elas têm que fazer isso para depois os outros criarem os frutos, você entendeu? Nós sofremos muito com essa coisa da nossa história, né? Nós não valorizamos muito a nossa história. Brasileiro só campeão e olhe lá, né? Exatamente. Apesar que eu sou bem assim também, já não me interessa. Mas nós temos que valorizar as pessoas que desbravaram os caminhos. Então, aí eu falo, né? A Marta. A Marta foi algo assim, a maioria deles acontece isso, né? Lógico que tem que pensar na vida profissional de cada um. Mas a Marta, a hora que ela estourou, tal, não sei o que, ela saiu daqui. Sim. Então o legado que ela poderia deixar aqui foi embora, porque quantos jogos fora jogos de seleção, quantos jogos você assistiu da Marta? Não tem. Não tem. Não tem jogo dela aqui. Então, por exemplo, ela... eu entendo, ela tinha que ganhar dinheiro, tinha que fazer sua vida e tudo, mas... alguém tem que desbravar isso, você entendeu? Se toda jogadora boa acabar indo embora, nós vamos continuar com essa malemolência aí. Você vê a falta de espelho, né? Que exatamente. Você cita... Quando nós tivemos os grandes jogadores, etc., Pelé foi jogar fora no fim da carreira dele. Sim. Muitos jogadores foram jogar fora no fim da carreira. Hoje não, hoje é o contrário. Eles estão indo jogar fora no começo da carreira e estão voltando depois que não deram certo ou qualquer coisa do gênero. E talvez isso seja, no caso, agora citando, por exemplo, o exemplo do vôlei, daquele resgate daquele time Colgate, famoso Exatamente. da história da cidade. E hoje a gente tem uma equipe de vôlei, principalmente feminino, que é uma realidade na Superliga, que ali oscilando entre o grupo intermediário, mas uma continuidade que dá uma credibilidade. Hoje o Brasil inteiro respeita o voleibol feminino de São Caetano, exatamente por um trabalho perene, por um trabalho honesto, por um trabalho que há muitos anos está. Tanto é que a gente tem hoje um super campeão, que é o William, à frente também, né, do time. Exatamente. Mas por quê? Porque nós continuamos, mesmo assim, nesses percalços de pouco dinheiro. Eu costumo dizer assim que a gente já foi muito rico, né? E virou pobre. Eu quero dizer que nós tivemos patrocínio, etc. Pudemos trazer grandes jogadoras. E essas grandes jogadoras não iam para fora. Você vê Ana Moser e tudo, que ficaram aqui, jogaram até por nós, e hoje é uma ministra. Então, quer dizer, elas fizeram uma vida aqui dentro. Então, é isso que é mais importante, você também se manter nisso. Hoje, em pontos internacionais, nós temos aí as ginásticas, o taekwondo, o voleibol, mas ainda tem muito para crescer ainda, para ter essas modalidades mais perenes dentro da sociedade, dentro de São Caetano. Como é que está o nosso atletismo, né? Porque depois que saiu a B3, ficou aquele hiato, né? Continua, não continua. Até na época foi uma ação muito bacana de pegar e transformar ali o espaço no centro de lutas, que deu uma vida. Hoje, mais de 2.000 pessoas ali dentro. Mas o que é legal, mesmo que tenha caído um pouco um pouco não, bastante, né, os investimentos, mas se deu sequência dentro de um limite ali? Sim, sem dúvida. Hoje o atletismo nacional sofre muito com um não interesse
das empresas em voltar a beneficiar o atletismo. Hoje nós temos praticamente 2 equipes aí, que é o Pinheiros e agora o Praia Clube, que investiu mais. Mas nós estamos aí, nós estamos resgatando atletas, trouxemos o Augusto, que é um rapaz da vara, e aí nós vamos ver a Ayla. Quem é a Ayla? Eu tenho que contar essa história rapidamente. Boa. A Ayla é uma menina que saiu do PEC, ela é moradora de São Caetano, a mãe dela frequenta a terceira idade. Ela saiu do PEC, fez judô, fez taekwondo, fez ginástica artística, e aí ela se encontrou no atletismo aqui em São Caetano, e foi naquela época que saiu, tal, não sei o quê, e ela foi embora. Foi tentar a vida até no atletismo em Portugal e tudo, não conseguiu. Hoje a Ayla está de volta. E está aqui para resgatar o salto com vara em São Caetano. E ela está aqui fazendo isso. Então é uma munícipe que saiu, já deu volta ao mundo e está de volta para tentar se reerguer na vara, isso com 24 anos de idade. Então é uma coisa que tem que ser contada. Aliás, pode já convidar para participar aqui, porque assim, eu sou apaixonado por essas histórias. Eu acho que, assim como você falou, né? Lógico, principalmente como gestor, você quer sempre o ouro, sempre o pódio, o lugar mais alto. Mas eu sou muito apaixonado por contar boas histórias relacionadas a esporte, porque eu acho que a gente forma o caráter das pessoas. E é mais uma ali, né? De uma superação que, de repente, ela não vai se tornar uma super atleta olímpica. Tudo bem, mas ela, por conta do exemplo, quantas pessoas e quantas crianças que vão buscar atividade esportiva e vão sair desse mundo, né? Que se o grande problema fosse só o videogame, que é realmente, mas tem muita coisa ruim espalhada nos dias de hoje, da mesma maneira que evoluiu para tanta coisa boa, né? Tem muitos problemas que a gente tem que lidar, e esses bons exemplos do esporte, eles capitalizam. Recentemente a gente noticiou na Rede Nacional de Notícias um caso de um rapaz que era morador de rua e através do jiu-jitsu aqui da cidade, inclusive o projeto. Cara, isso é uma medalha super de ouro para a cidade, né? Não, isso não tenha dúvida. Você ter essas histórias, nós temos várias Aylas por aí, porque o esporte, ele te beneficia o seguinte: não interessa só você ser campeão olímpico, campeão mundial. Interessa a estrutura de caráter e de hombridade que o esporte te traz, que é o respeito, que é tudo que ele pode trazer aí, o respeito, cidadania, é tudo, responsabilidade, coragem. Então, o esporte te traz tudo isso. Nós não só precisamos formar campeões, longe disso. De cada 1 milhão, nós conseguimos formar um campeão. Sim. E aí nós é que podemos fazer isso. Mas quantos homens probos nós formamos nessa longa carreira aí de atletas, supostos atletas que a gente fez? Vários. Sem dúvida. O crescimento tem sido muito grande. E aí quando acontece, né? E aí o pessoal fala assim, pô, deu uma sorte, hein? Falei, deu uma sorte mesmo. Eu sempre ouço isso assim, uma sorte danada. Ninguém vê todo o esforço, toda a dedicação, né? Você abdicar de momentos que você poderia estar se divertindo, você está lendo, você está assistindo, você está acompanhando, você está se instruindo. Imagina no seu caso, você teve que debruçar para reconquistar esses jogos abertos. Você debruçou numa planilha onde você entrou em universo ali, como você bem disse, o biribol, que não era o que você dominava, longe disso. Exatamente, nós tivemos que buscar gente fora, a gente tem que aprender, estudar muito. Eu já estou estudando os jogos abertos, que é para a gente ver as nossas chances, as nossas limitações, onde a gente pode chegar, onde a gente não pode chegar. E a gente vai fazer de tudo para chegar no título dos jogos abertos. Mais difícil? Mais difícil. Mas nós vamos estar lá e eu tenho certeza que todo mundo que está nos jogos abertos estará compenetrado pelo título. E não Quais são os seus principais adversários, as cidades assim que mais... São José dos Campos e Santos. São José. E Santos estava no seu regional, né? Estava nos regionais. Quer dizer, o regional para São Caetano, ele já ganha um peso, porque você tem Santos, você tem as próprias cidades do ABC. São Bernardo, Santo André. Então, quer dizer, nós temos muita coisa. E é onde traz o grande diferencial para São José. A primeira região, que é a região que nós participamos dos Jogos Regionais, ela é uma região das mais fortes do estado, para não dizer a mais forte, porque tem Santos
hoje Santos, São Bernardo, Praia Grande, que estão todas se reestruturando. Santos não, Santos já é uma realidade, São Bernardo também já é uma realidade. Mas São José dos Campos vem de uma região mais fraca. Então eles de adversários, né? De adversários. Então eles classificam em quase todas as modalidades. Algumas modalidades que nós não classificamos, eles estão classificados. Sim. Então nós temos que, nas demais modalidades, superá-los com uma certa vantagem para que a gente possa ir buscar o título. Não é uma coisa fácil, mas a gente vai lá para buscar isso. É uma outra modalidade, mas eu tenho que citar o exemplo. É quase que um jogo de xadrez, né? Você tem que tomar cuidado ali. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Onde vai São José e o que ele vai fazer? Ele vai ser campeão lá. Tá bom, eu tenho que ir numa outra modalidade que eu tenho que ser campeão e ele tem que zerar, ele não tem que... Nós temos que fazer algum jogo para que ele não chegue a pontuar. Então isso é um estudo muito grande. A gente tem aqui na região, né, uma excelência do esporte, um exemplo muito bom, né, que você citou Santos, São Bernardo e tal. Eu citei isso... em relação ao futebol, porque a gente teve já Santo André na primeira divisão do futebol brasileiro, São Caetano, como você bem disse, finalista, Libertadores, e de repente essas duas equipes, elas caíram demais. Hoje, Santo André disputou a Série D do Campeonato Brasileiro esse ano, foi muito mal, caiu na primeira fase. São Caetano nem disputou a Série D, aliás, já tem 2 anos que não disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. E por outro lado, a gente tem em São Bernardo o Tigre, que é o time até mais novo aqui da região, sendo hoje protagonista, já está na Série C, passou pela Série D, já está na Série C. E eu não vejo isso como um apaixonado por esporte, por acompanhar o esporte, como um exemplo ruim. Eu acho que tem que ir nessa linha, né? Porque aí aumenta a régua. Talvez se você não tivesse Santos, São Bernardo, Praia Grande te incomodando, você também ia um pouco mais, que é a preocupação de São José quando chega para disputar lá, né? Exatamente. São José tem uma situação mais cômoda nos jogos regionais e a coisa dificulta quando ele vai para os jogos abertos, porque ele vai enfrentar adversários que, assim, ele não esperava e não chegou a enfrentar. Mas você estava falando aí, nós não podemos nem esquecer do Água Santa, né? Sim, sim. Não, eu digo assim, infelizmente, né, o Água Santa, hoje ele vai disputar em 2024 a Série D, exatamente por conta de ter ido muito bem, finalista do Campeonato Paulista, mas não tem cenário nacional. O ano que vem terá. E tomara que vá muito bem. Sim. E passe para a Série C, pra gente... Pô, é inadmissível a representatividade que a gente tem econômica, das autoridade política mesmo. E, de repente, quando chega no futebol, o esporte de maneira geral, pô, a gente tem o Santo André na Liga Nacional de Futsal, a gente tem São Caetano na Superliga de Vôlei, a gente tem os atletas da ginástica artística, da ginástica rítmica, conquistando sempre medalhas no âmbito nacional e até internacional. Mas o futebol ainda, né, passa por esse ato. Acho que é esse exemplo que a gente busca, né? Eu acho que a nossa região ela carece um pouco do futebol, porque nós estamos muito perto de São Paulo, da capital, né? Então, quer dizer, 90% não torce assim. 95 já até aumentaria. Ele torce para um time de São Paulo. Então, quer dizer... Ele tem uma simpatia pelo time da cidade. É exatamente isso que você falou. Ele não é uma torcida, Sim. Ele tem uma simpatia por causa das questões, às vezes, de morar, de ter algum jogador que é amigo. Mas a maioria, realmente, eu acho que você tem razão, são 95%, que, assim, não quer nem saber do time da cidade. Ele gosta mais do amador. Tanto é que a gente vai à final no Anacleto com Panela. Tem mais gente mais do que quando joga o São Caetano, o Azulão. O São Caetano jogou semana passada contra o São José, tinha 310 pessoas no estádio. Na final que teve do Municipal, a gente teve mais de 2.000 pessoas ali. Muito mais. Mauro, tá chegando o final, queria agradecer esse bate-papo com a gente, para poder falar, agradecer o seu tempo, pôde ceder aqui para a Rede Nacional mais uma vez. Desejar sucesso aí no esporte, tem a gente sempre como parceiro para divulgar as várias modalidades. Já quero marcar um dia para trazer o pessoal aí a menina do salto com vara, o pessoal da GA também, né, fazendo bonito aí no âmbito nacional, enfim.
Porta sempre aberta para vocês. Obrigado sempre pelo respeito, pelo carinho ao trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e sempre a atenção que você dá para a gente e dá para o Esporte São Caetano. Eu que te agradeço você e a todos os telespectadores aqui que nos acompanharam hoje. Legal. Mauro Chequim, aqui com a gente, secretário de Esportes de São Caetano do Sul, na Rede Nacional de Notícias. Mais um programa para você especial. Continue com a gente aqui, acompanhando todas as informações direto aqui dos nossos estúdios Arque em São Caetano. Valeu, galera. Valeu, Brasil.